Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo. Estou aqui mais uma vez para trazer a você uma porção da palavra de Deus e falar de Jesus. Jesus ele é tudo para mim. Eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Para você, quem é Jesus? O que Jesus tem feito na sua vida? O que Jesus está fazendo? E qual é a sua expectativa para amanhã? O que você espera de Jesus? Eu, quando falo de Jesus, eu fico até emocionado, porque Jesus, ele é tudo para nós. Jesus, ele é suficiente. Muitos procuram outras coisas. Querem, buscar a felicidade em outras coisas. Batem em outras portas. Mas eu digo a você que Jesus, ele é suficiente para mim, é suficiente para você. O que eu preciso, Jesus tem. O que você precisa, Jesus tem. O que nós precisamos, Jesus tem. É Ele, somente Ele tem, Jesus. E hoje eu quero falar um dos milagres que eu acho assim fantástico. O milagre que Jesus fez. Ele curou um homem, ele curou um cego, e da mesma forma que ele fez com esse cego, ele pode fazer comigo, ele pode fazer com você. O mesmo milagre que Jesus fez na vida desse cego, Jesus pode fazer na minha vida. Da mesma forma que Jesus abriu os olhos desse homem, desta mesma forma, Jesus pode abrir os meus olhos, pode abrir os seus olhos. Eu quero ler com você em Marcos, no capítulo 10, no verso 46, que fala do cego de Jericó. Podemos ler? Permita-me, por favor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, mas para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bem, a história desse cego é muito longo e nós não iremos adentrar na história dele, da onde ele veio, qual era o nome dele, qual era o nome do pai dele. Nós não iremos entrar nesses particulares. Eu só quero dizer uma coisa para você: todo lugar é comum
Todo lugar é comum, até Jesus aparecer. Todo lugar é igual o outro, é comum igual um outro lugar. Mas tem um detalhe: na hora que Jesus chega a vida, chega a esperança, chega a cura, chega tudo. Na hora que Jesus chega, tudo muda, porque eu disse, Jesus, ele é suficiente. Jesus é tudo. E Jesus, saindo da onde ele estava, ele foi para Jericó, seguiu para Jericó. E o interessante é que todos os lugares que Jesus andava, tinha uma grande multidão. Porque quem não quer andar com aquele que pode? Lógico, com certeza. Jesus, aonde ele passava, acompanhava uma multidão. E não foi diferente desta vez. Jesus estava indo para Jericó. Mas quando ele estava no caminho com uma grande multidão, esse cego ouviu que Jesus estava passando. Esse cego, muitos anos sem enxergar, sentado na beira do caminho, comendo que os outros ofereciam. Ele era um mendigo, certamente como esses que nós vemos aí fora, por aí, certamente cheirando mal, cabelos compridos, barba por fazer, barbas longas e sujas, capa suja. Esse homem certamente ele havia perdido a esperança. Certamente ele já não tinha ânimo não tinha mesmo, com certeza, porque era cego e também era mendigo. O nome do seu pai era Timeu. E estava ali esse cego. Certamente ele já tinha escutado falar de Jesus e dos milagres que Jesus fazia. Eu tenho certeza, ele ouviu falar dos milagres que Jesus havia feito, das curas dos aleijados, até ressuscitado mortos. Bartimeu, certamente ele tinha ouvido isso. Como era cego, mendigo, certamente dependia de pessoas para poder carregar ele, para deixar ele ali naquele lugar. Mas um dia, sempre tem nas nossas vidas esse dia. Jesus ia passando por ali, ele ouviu, escutou aquele burburinho, aquele volume de vozes, e certamente ele deve ter perguntado para alguém: quem é que está vindo ali? Alguém deve ter falado: olha, é o Mestre, é Jesus que está vindo ali. Ah, meu irmão, ele deve ter falado assim: olha, chegou a minha vez, aquilo que eu estava esperando chegou, valeu a pena esperar. Quando Jesus está chegando, ele começa a gritar: Jesus, 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 filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. E aí o que acontece? E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você conhece a história, está escrito na palavra de Deus, e é interessante. E aí tem uns que se incomodam com os gritos. Para, cego, mendigo, você está mal cheiroso, fica aí, fica incomodando, gritando aí, Jesus vai incomodar o mestre. Ele não quis saber. Ele começou a gritar. Cada vez que mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha, aleluia, tenha misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou e disse: quem é que está gritando aí? Quem é que disse Jesus, filho de Davi? Jesus, todo mundo grita, chama o teu nome, mas foi aquele cego ali. Um cego, chama o cego. Aí foram lá: ô Bartimeu, o mestre te chama. Imagina a felicidade daquele homem poder chegar perto de Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Olha, gente, olha só a pergunta de Jesus para o cego: o que queres que eu te faça? Ora, gente, o homem era cego. O homem era cego, certamente, lógico, com certeza. O maior desejo dele era poder enxergar. E ele disse: Jesus, que eu veja. Jesus disse assim, olha, Jesus pergunta para ele assim, olha, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante. E ele começou a enxergar na hora. Bartimeu, ele carregava uma capa. E eu sempre disse isso, que aquela capa significava dúvida. Ele pegou a capa, jogou fora. Ele não precisava mais, não ia mais precisar daquela capa. Aquela capa servia para cobrir, abrigar ele quando ele deitasse ali no chão, ali à beira do caminho ali. Aquela capa servia para isso, para cobrir o rosto, a cabeça. Mas quando Jesus chegou, a vida do cego mudou. E ele pega aquela capa e joga fora. Ele abandona aquela capa. A capa da dúvida, a capa da descrença. E ele era um homem necessitado. E Jesus chegou no momento certo, na hora certa. Eu quero perguntar para você: qual é a sua necessidade? O que você está precisando? O que você está buscando? De repente, você tem buscado algo para a sua vida e você não tem encontrado. E eu sempre digo que muitas pessoas não alcançam aquilo que querem porque buscam em lugares errados. Chamam por pessoas erradas. Da mesma forma que Bartimeu, ele lançou fora aquela capa, que eu digo que aquela capa representa dúvida, descrença, falta de esperança. Lance fora aquilo que você tem, lance fora a sua dúvida, lance fora a sua falta de esperança, a sua descrença, lança fora e vai em busca de Jesus. Jesus, ele tem aquilo que você precisa. Jesus tem aquilo que nós precisamos. Bartimeu, ele foi
na pessoa certa. Ele pedia ajuda sim para pessoas, porque ele precisava comer, e certamente ele pedia comida para as pessoas, e as pessoas davam comida. Mas e a vista? Ele era cego, ele não enxergava. Mas esse milagre só Jesus pode fazer. De repente a sua visão espiritual está fechada. De repente o seu entendimento está fechado. Espiritualmente você está cego. Você não está conseguindo visualizar e ver aquilo que Deus tem preparado para você. Hoje eu conclamo, eu chamo você para que você se aproxime, que você venha mais para perto de Jesus e comece a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai ter misericórdia de você. Nenhuma das pessoas que chegaram perto de Jesus, pediram ajuda, Jesus negou. Não. Jesus atendeu todas as pessoas que se aproximaram dele. Além desse cego, muitas outras pessoas se aproximaram de Jesus e foram restaurados, foram libertos. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa. Você só precisa ir ao encontro de Jesus. Jesus tem o que você quer. Aquilo que você precisa, Jesus tem. O cego precisava de vista. O cego precisava enxergar. E Jesus deu vida, deu olhos para ele. Agora, Bartimeu não é mais um mendigo. Agora, Bartimeu não é mais um escravo. Bartimeu está livre, está focado. Pastor, mas como assim focado? Focado, porque ele poderia ter sido curado e ter corrido em busca de algo para comer. Poderia ter ido para um outro lugar, procurado aonde morava sua família e correr. Ele poderia ter feito isso, porque Jesus deixou ele livre, disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus disse para ele: vai, você está livre, você está liberto. Mas como Bartimeu reconheceu que Jesus era o autor da vida, Bartimeu seguiu a multidão, seguiu acompanhando Jesus. Faça o mesmo você. Faça o mesmo você. Procure Jesus. Jesus, como eu já falei, Jesus tem o que você precisa. Receba essa palavra no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e deixa Jesus trabalhar na sua vida. Eu posso orar por você? Quero orar por você, para que Deus abra a sua vista espiritual, a sua visão espiritual, que Ele abra o seu entendimento. Vamos orar? Ore comigo. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos exaltar e engrandecer o teu santo e eterno nome. Deus, está aqui o meu amigo, a minha amiga, Senhor, esta pessoa que me ouve agora. Pai, ela está necessitada, está precisando de um milagre. Deus, abra sua mente, abra os seus olhos espirituais para que eles possam ver. O milagre está pertinho, a bênção que está pertinho. Vai dando vitória para ele, vai dando vitória para ela, vai dando vitória para a família. Ajuda, Senhor, esse meu irmão, esse meu amigo, essa minha amiga. Ajuda, vai dando vitória em nome de Jesus, Pai. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, opera nesta vida, da mesma forma que o Senhor operou na vida de Bartimeu, deu vista nova para ele, Senhor. Abra, Senhor, a vista desta pessoa, porque ela precisa ver as tuas maravilhas, precisa ver as tuas grandezas e precisa sentir que o Senhor é poderoso. Pai, obrigado por tudo. Abençoa esta vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus te dê graça. Receba o meu abraço e que Deus
te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.